Olá, eu sou Juliana Volkmer e vou falar um pouco sobre história do teatro. O vídeo de hoje é sobre o grupo de teatro Província, que na década de 1970 agitou a cena teatral porto-alegrense com muita experimentação e ousadia nos palcos. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? O Província surge dentro do Departamento de Arte Dramática da URGS, o DAD, a partir do desejo de um grupo de professores e estudantes de fazer um teatro de qualidade na província porto-alegrense, um teatro tão profissional quanto aquele que era feito no eixo Rio-São Paulo. Entre o grupo de fundadores do Província estão os professores Luiz Paulo Vasconcelos, Maria Helena Lopes, Gert Borheim e Lígia Viana Barbosa. Entre os estudantes, Luiz Arthur Nunes, Graça Nunes, Maria Luísa Martini, José Ronaldo Faleiro e Carlos Carvalho. A primeira fase do Província, entre 1970 e 1971, contou com a montagem de textos de autores estrangeiros, textos clássicos, e como o grupo tinha 4 diretores, teve um rodízio na direção desses espetáculos. O espetáculo de estreia vai ser Olho Vivo, Língua Presa, do Peter Sheffer, com direção do Luiz Paulo Vasconcelos. Depois, o espetáculo O Amante, do Pinter, com direção da Maria Helena Lopes. Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, com direção de Luiz Arthur Nunes, e O Baile dos Ladrões, com direção do Carlos Carvalho. Na primeira fase, ainda que de forma tímida, o Província já mostrava que vinha para investigar novas estéticas nas suas encenações. O Sonho de uma Noite de Verão, por exemplo, contava com figurinos com inspiração punk, algo bem inusitado para a época. A segunda fase do Província vai começar ainda em 1971, com a saída de alguns integrantes e a entrada de novos membros. Essa segunda fase é a fase mais criativa do grupo, que contava com a presença de Luiz Arthur Nunes, Graça Nunes, Susana Saldanha, Maria Luísa Martini, Arines e Isabel Ibias, Beto Ruas, Cecília Nazemblar, Aide Porto, Nara Kaiserman, José Ronaldo Faleiro e mais tarde Sônia Duro. Além desse núcleo de artistas que caracterizou Província ao longo da sua trajetória, tinha vários artistas convidados que participavam de alguns espetáculos, como Caio Fernando Abreu, o Biratã Vieira, a Magra Jane, a Neila Kisley, entre outros, como Carlinhos Hartlieb, que era um músico também que participou dos espetáculos do Província. A gente vai ter um marco no grupo que é o curso espetáculo Tendências do Teatro Contemporâneo. Consistia numa oficina teórico-prática com 3 módulos, um dedicado a Stanislavski, outro a Brecht e outro a Grotowski. Cada um desses módulos resultava num espetáculo que ia a público para ser debatido. Então tem um caráter bem didático nesse trabalho do Província, no sentido de que eles buscavam maior aprofundamento de conhecimento, não só entre os membros do grupo, mas também compartilhar esse conhecimento com o público que assistia os seus espetáculos. Depois a gente vai ter em 1972 o espetáculo Era Uma Vez Uma Família, Muito Família, Era Uma Vez Uma Família que Disse Não, com criação e direção coletiva. Todo o texto do espetáculo foi criado a partir dos improvisos dos atores. A plateia ficava no palco junto com os artistas que faziam com que os espectadores participassem muito do espetáculo, mas uma participação de uma maneira gentil, não de modo conflituoso, como muitas vezes acontecia em alguns espetáculos da época. Um exemplo, no início do espetáculo, o público girava uma roleta para definir qual personagem cada ator, atriz iria representar naquela noite, ou seja, todo o elenco tinha que estar preparado para fazer qualquer um dos personagens da peça. Então cada noite era com certeza um espetáculo
diferente. A gente vai ter uma crítica social aos valores burgueses muito forte nessa peça. Era uma vez uma família, muito família, uma família que disse não. No final do espetáculo, um dos personagens que estava num hospital psiquiátrico sai no meio da plateia dizendo: parem de trabalhar que o país para. Então vejam que o Província, ele não tinha um caráter panfletário, né, no sentido de trazer uma questão política de forma tão escancarada, mas ele trazia uma crítica social muito forte em todos os seus trabalhos. A gente vai ter depois, em 1973, o espetáculo Essa Noite, arranque a máscara da face e improvise. Nesse espetáculo, a direção ela passa a ser novamente de uma pessoa só, no caso aqui o Luiz Arthur Nunes, mas a criação ainda envolve todos os atores, né? Os improvisos baseiam muito a peça, que vai contar com o Carlinhos Hartlib, que vai fazer a trilha sonora e executar ela ao vivo. No final desse espetáculo, o público podia pegar os instrumentos musicais e tocar junto com os artistas. Em 74, a gente vai ter o espetáculo Brecht em Câmara, direção da Maria Helena Lopes, que novamente é convidada pelo grupo para fazer mais uma direção. Esse espetáculo contava com várias cenas de diversas obras brechtianas. Em 1976, a gente vai ter um espetáculo que marcou bastante a história do grupo, que é o Sarau, das 9 às 11, com direção do Luiz Arthur Nunes e com um texto do Luiz Arthur e do Caio Fernando Abreu. Esse espetáculo ele foi muito inspirado pelas referências que o Luiz Arthur trouxe de uma viagem que ele tinha feito a estudos aos Estados Unidos. Então ele vai trazer várias referências novas para o grupo. No primeiro ato do espetáculo, por exemplo, é feito um trabalho com bonecos chineses, teatro de sombras. O segundo ato vai ser depois ampliado anos mais tarde e vai virar a peça A Maldição do Vale Negro. Tamanho sucesso que ele fez, essa cena fez no Sarau das 9 às 11. A gente vai ter nesse espetáculo uma fuga do realismo, uma busca muito intensa pela teatralidade, né? Uma fuga, então, tanto do realismo quanto do teatro mais tradicional. O Província vai fazer vários espetáculos durante a sua trajetória, quase uma década de existência, eu citei apenas alguns. O grupo vai encerrar o seu trabalho em 79 com o espetáculo Comunidade do Arco-Íris, com texto do Caio Fernando Abreu e direção da Suzana Saldanha. Mas, com certeza, o Província, nessa uma década de trabalho, revolucionou a cena teatral gaúcha ao trazer muitas inovações, ao fazer muitas pesquisas de uma maneira muito séria e compartilhada com o público e com os artistas também que participavam do grupo e que eram convidados. Nós vamos ter, por exemplo, a vivência de um grupo de artistas que participavam do Província, não todos, morando na mesma casa, uma casa na Barros Cassal, que eles chamavam de casa, que seria uma sigla, né, de Centro de Arte de Sensibilização e Aprendizagem. E nessa casa então ocorriam ensaios, criações artísticas, oficinas. Vejam que era um ambiente cultural de muita efervescência. Então realmente era uma dedicação muito intensa que os integrantes do Província tinham à atividade teatral. Muitos deles eram professores, são professores até hoje. Quem tiver mais interesse em aprofundar os conhecimentos sobre a Província, eu indico a leitura do livro Os Cacos do Teatro, Porto Alegre anos 70, da Suzana Kiel, que tem um pequeno capítulo sobre a Província, o verbete da Enciclopédia Itaú Cultural e um artigo do professor Clóvis Massa. Todas essas referências vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Então eu deixo um grande salve aos artistas do Província, que na sua grande maioria continuaram a sua trajetória mesmo depois do grupo ter terminado a sua experiência. Foram artistas de grande sucesso e ainda são artistas
muito importantes, não só para a cena porto-alegrense, quanto para a cena teatral brasileira. Muito obrigada pela companhia de vocês, ajudem a divulgar o canal, se inscrevam, deixem comentários e até uma próxima!